Introdução aos conceitos e abreviações. Dando início à nossa jornada pelo Manual de Processos e Procedimentos Administrativos, o MAPA. Apresentamos agora os conceitos fundamentais e as siglas que servirão de base para todo o nosso estudo. Esta seção é vital para a compreensão precisa dos termos jurídicos e administrativos que regem as instituições militares. Conceitos e definições. Vejamos agora o conceito de abertura. Termo que se usa no início do processo administrativo. Temos também a definição de abrir vista. Na terminologia do direito processual, significa exame ou ação de ver para examinar ou ter ciência. Geralmente, utiliza-se a expressão vista dos autos, e por isso, pode ser compreendida como a diligência que se faz após a terminação ou encerramento de outros atos processuais, a fim de que sejam esses atos levados ao conhecimento dos interessados, que podem falar sobre eles, opinando ou impugnando-os. Dando continuidade, o termo ad hoc. Trata-se de termo jurídico em latim, que significa a nomeação de alguém para a realização de determinado ato. A tradução literal significa para isto, para esta finalidade. É muito utilizado para a nomeação de advogado para o réu que comparece à audiência sem procurador. Seguimos com a ação disciplinar. É o ato formal da administração indicando que tomou conhecimento de fato, em tese, tido como transgressão disciplinar, através de queixa, relatório reservado, portaria ou documento similar. Importante destacar o conceito de acusado. Pessoa sobre quem recaía a acusação de um delito ou de conduta avessa ao ordenamento normativo disciplinar. Outro ponto relevante é o ampla defesa. É a garantia constitucional assegurada a todo acusado em processo judicial ou administrativo e compreende a ciência da acusação, b. vista dos autos na repartição, c. a oportunidade para oferecimento de contestação e provas, a inquirição e as reperguntas de testemunhas e a observância do devido processo legal, d. o direito de interpor recurso disciplinar, na seara administrativa, o direito de recorrer está alicerçado na garantia da ampla defesa, como uma de suas decorrências, e o direito de notificação, f. a oportunidade para prestar esclarecimentos sobre a imputação e os respectivos fatos geradores, g. a possibilidade de arguir suspeições e impedimentos, h. a apresentação de razões de defesa, por escrito, e a franquia aos locais de onde ocorrem os trabalhos apuratórios junto ao processo disciplinar, a fim de poder, o acusado, inquirir, reinquirir e contraditar testemunhas, j. a oportunidade para requerer todas as provas em direito admitidas e arrolar testemunhas, k. a possibilidade de ter, o acusado, vista sobre os pedidos de exames periciais formalizados pelo encarregado ou pela comissão processante, podendo, no interesse de sua defesa, acrescentar quesitos, l. o ensejo para arguir prescrição. Diz respeito aos costumes. Expressão usada na assentada de inquirição de testemunhas na qual se revela o grau de parentesco, afinidade ou interesse no caso, entre o depoente, o indiciado ou a vítima. Vejamos agora o conceito de anulação, também conhecida como invalidade. É o desfazimento do ato por razões de ilegalidade. Suas principais características são: a. atinge o ato em sua origem, produzindo efeitos retroativos à data em que foi emitido, b. pode ser feita pela própria administração ou pelo judiciário, c. deve observar o princípio do contraditório quando afetar interesses de terceiros. Temos também a definição de arrogo. Assinatura de terceira pessoa idoneia que substitui a do declarante depoente, quando este não sabe, não quer ou não pode assinar o respectivo termo. Auto, peça escrita, de natureza judicial ou administrativa, constitutiva do processo, procedimento que registra a narração minuciosa, formal e autêntica de determinações ordenadas pela autoridade competente. Dando continuidade, o termo autos. Peças pertencentes ao processo judicial ou administrativo. Constitui-se de petição, documentos, termos de audiências, certidões, sentença, etc. Conjunto ordenado das peças de um processo. Seguimos com a autuação.
Termo lavrado pelo sindicante e escrivão para a reunião da portaria e demais peças que a acompanham e que deram origem ao procedimento administrativo disciplinar, em regra, é inserido em sua capa. Importante destacar o conceito de autuar. Consiste na colocação de capa na portaria inicial e documentos que a acompanham, após despachada. Indicar-se na capa a natureza da ação e os nomes do autor e do réu. Outro ponto relevante é a autorização de descontos em vencimentos. Consiste no ato voluntário do servidor em ressarcir dano causado em viatura ou em outro bem público, formalizado em impresso próprio. Diz respeito a cancelamento de punição. É o ato administrativo vinculado que torna sem efeito punição aplicada a um militar sem nenhuma outra punição, decorridos 5 anos de efetivo serviço, a contar da data da publicação da última transgressão. Vejamos agora o conceito de capacidade técnica. É a qualificação obtida em cursos e treinamentos específicos por militar ou outrem, que o torne habilitado para manusear, usar, reparar, vistoriar, fornecer laudo ou parecer, em utensílio, objeto, equipamento, peça etc., utilizado, pela ZIMI. Peritos, em regra, devem ser possuidores de curso superior específico. Temos também a definição de carta precatória. Documento pelo qual um órgão judicial demanda outra prática de ato processual que necessita ser realizado fora dos limites de sua competência territorial. Diz-se simplesmente precatória. Hoje tanto pode ser solicitada por carta como por telegrama, telefone, e-mail e outros. A carta precatória deve conter todos os elementos que são indicados para sua formação: a indicação da autoridade deprecada e da deprecante, b. a designação dos lugares, de onde e para onde é expedida, c. o inteiro teor da documentação de origem e do respectivo despacho, d. os quesitos a serem respondidos, e observar a forma apropriada para sua elaboração. A carta precatória é o instrumento que serve para indicar o ato, cuja prática se requisita de outra autoridade. Serve a vários fins: audição de pessoas, notificação, apreensão ou qualquer outra medida processual, que não possa ser executada na localidade em que tramita o procedimento administrativo. Não deve ser utilizada, em regra, em relação aos acusados em geral. Dando continuidade, o termo caso fortuito é causa de justificação, pois decorre de um acontecimento da natureza, como enchentes, terremotos, doenças e outros, que estão fora do controle da pessoa. Seguimos com coação irresistível. É ato pelo qual uma das partes envolvidas no processo requer a impugnação da oitiva de 1. Testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição. São casos de contradita, amizade íntima, inimizade capital, parentesco, interesse pessoal no processo. O momento processual para que a contradita seja requerida é logo após a qualificação da testemunha que se pretende impugnar. Outro ponto relevante é o contraditório. Significa a oportunidade para contestar, impugnar ou contradizer as alegações da parte contrária no curso do processo. Consiste na faculdade de manifestar o ponto de vista ou argumentos próprios, diante de fatos, documentos ou pontos de vista apresentados por outrem. A cada ato acusatório cabe a contraposição pelo acusado, com os meios e recursos necessários ao processo disciplinar. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Considerações. A informação geral implica o direito de obter conhecimento dos fatos baseados na formação do procedimento e de todos os demais documentos, provas e dados que surgirem em seu curso. Em decorrência desse direito, não se podem invocar fatos que não constem do expediente formal, porque deles não tiveram ciência prévia os sujeitos, tornando-se impossível a reação, b. audiência das partes, consubstanciada na possibilidade de manifestar o próprio ponto de vista sobre fatos, documentos, interpretações e argumentos apresentados pela administração e por outros sujeitos. Insere-se aí o direito de apresentar, produzir provas e o direito a um prazo suficiente para o preparo de observações a serem contrapostas, c.
motivação, demonstrar a influência de determinado fato ou documento na decisão final. Além disso, propicia reforço da transparência administrativa e do respeito à legalidade, facilitando, também, o controle sobre as decisões tomadas. Diz respeito a dano material. É o prejuízo material causado em bem público, pela deterioração ou inutilização, mormente em virtude de negligência, imprudência ou imperícia. Vejamos agora o conceito de dativo. O termo dativo é utilizado para designar defensor nomeado pela administração, encarregado ou em comissão, para fazer a defesa de um réu em processo, quando a pessoa não constituiu um defensor. Embora alguns doutrinadores denominem o defensor dativo de defensor ad hoc, o melhor entendimento é de que este atua em eventualidade e o dativo em continuidade. Temos também a definição de decoro da classe. Trata-se de uma repercussão do valor dos indivíduos e das classes profissionais. Não se trata do valor da organização, e sim da classe de indivíduos que a compõem. Dando continuidade, o termo degravação consiste em transcrever, textualmente, a gravação da fala de 01, uma ou mais pessoas. Seguimos com delegação. É a atribuição de poderes para instauração de procedimento administrativo, que poderá ser retomada, tornando insubsistente o ato que a outorgou, por razões legais ou administrativas. Importante destacar o conceito de diligências. Ações levadas a efeito para apuração do fato que motivou o procedimento administrativo. São os atos praticados visando a elucidação das circunstâncias, da autoria e materialidade da falta cometida. Outro ponto relevante é o encarregado. Nome genérico que se atribui ao militar a quem se destinou a portaria ou o despacho para instauração do procedimento ou do processo. Diz respeito à entrevista. Trata-se de uma conversação informal entre o encarregado e qualquer pessoa, na busca de elementos de prova. Vejamos agora o conceito de escrivão. É o militar designado para executar os trabalhos de digitação e as demais providências. É o responsável pela estética, formalização e guarda dos autos. Ao escrivão também pode ser dada a missão de levantar subsídios, realizar diligências complementares e esclarecedoras. Temos também a definição de escrevente. Pessoa designada para os trabalhos de digitação, pela autoridade delegante, quando o encarregado de escrivão do procedimento administrativo não possuir essa habilidade. Dando continuidade, o termo estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para preservar direito seu ou alheio, de perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, desde que o mal causado, por sua natureza e importância, seja consideravelmente inferior ao mal evitado, e o agente não fosse legalmente obrigado a arrostar o perigo. Seguimos com o estrito cumprimento do dever legal. É a causa de exclusão da ilicitude que consiste na realização de um fato típico, por força do desempenho de uma obrigação imposta por lei, nos exatos limites dessa obrigação. Em outras palavras, a lei não pode punir quem cumpre um dever que ela impõe. Importante destacar o conceito de exame. Estudo, pesquisa ou averiguação de um estado de coisa. Outro ponto relevante é o força maior. É causa de justificação, pois decorre de um fator humano, como greve sem aviso, assalto, sequestro e outros, que está fora do controle da pessoa. Diz respeito a grau de sigilo. Gradação atribuída à classificação de um documento sigiloso, de acordo com a natureza de seu conteúdo e tendo em vista a conveniência de limitar sua divulgação às pessoas que têm necessidade de conhecê-lo. Vejamos agora o conceito de honra pessoal. Sentimento de dignidade própria, como o apreço e o respeito de que é objeto, ou se torna merecedor o indivíduo, perante os concidadãos. Temos também a definição de idoneidade. Bom conceito social, moral e profissional, que torna uma pessoa digna de credibilidade, honesto, justo, verdadeiro, correto. Dando continuidade, o termo impedimento. Situação existente que obsta a participação de determinada pessoa no procedimento administrativo. Seguimos com informante. Testemunha da qual a lei não exige compromisso de dizer a verdade em seu depoimento.
Importante destacar o conceito de inquirição. Tomada de depoimento de testemunhas. Outro ponto relevante é o interrogatório. Audição do militar acusado no procedimento administrativo disciplinar. Diz respeito à juntada. Ato através do qual o encarregado faz a anexação, ao processo, de documentos vindos às suas mãos e que interessam ao procedimento administrativo. Vejamos agora o conceito de legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Temos também a definição de libelo acusatório. Exposição escrita e articulada que pesa em desfavor do militar, constituindo-se em instrumento formal de imputação de fatos, em processo ou procedimento administrativo disciplinar. Dando continuidade, o termo licença. Na linguagem administrativa, significa o afastamento autorizado do cargo ou do emprego, ou concessão de não trabalhar nele, durante curto período, fixado ou determinado na autorização ou concessão. É a isenção de fazer aquilo que se estava obrigado a fazer. Seguimos com memória. Documento com grau de sigilo reservado, no qual são registrados fatos, em ordem cronológica, sobre determinado assunto, sem identificação de sua fonte. Importante destacar o conceito de militar diretamente interessado. Aquele que tenha sido prejudicado e possua razões de interesse em queixar-se do ato pessoal que repute injusto. Outro ponto relevante é a notificação. É o ato emanado pelo encarregado do qual se dá conhecimento ao acusado da prática de ato ou de algum fato objeto de apuração, que também é de seu interesse, a fim de que possa usar das medidas legais ou das prerrogativas que lhe sejam asseguradas por lei, geralmente para comparecimento em local, data e horário determinados. Diz respeito a novos argumentos. Qualquer circunstância não analisada ou considerada na aplicação da sanção. Vejamos agora o conceito de peremptório. Ininterrupto, decisivo, definitivo. Temos também a definição de perícia. Exame técnico procedido por perito, retratado através de laudo pericial. Dando continuidade, o termo perito. Técnico designado para examinar e dar parecer sobre assunto de sua especialidade. Perito ad hoc é aquele, com habilitação técnica, designado pelo encarregado para atuar em determinado procedimento. Seguimos com o poder disciplinar. O poder disciplinar tem origem e razão de ser no interesse e na necessidade de aperfeiçoamento progressivo do serviço público. Pode ser conceituado como a força inerente à administração pública de apurar irregularidades e infligir sanções às pessoas adstritas ao regime disciplinar dos órgãos e serviços públicos. Importante destacar o conceito de portaria despacho de instauração. Documento através do qual a autoridade designa e delega competência a um ou mais militares para elaborar procedimentos administrativos. Outro ponto relevante é o prazo. Período de tempo estipulado para determinado ato ou para a realização de um trabalho. Prazo próprio é aquele que deve ser rigorosamente observado, sob pena de causar nulidade do procedimento administrativo. São os prazos normalmente destinados à defesa ou que, se inobservados, podem causar-lhe prejuízos. Prazo impróprio é aquele que, se inobservado, não causa prejuízo ao acusado. São os prazos normalmente destinados à administração ou à elaboração de determinados procedimentos. Sua inobservância pode gerar responsabilidade para quem deixa de cumpri-lo. Diz respeito à preclusão. Perda da faculdade de praticar algum ato processual, por exemplo, ato de recorrer, escoado o prazo legal, sem a interposição do recurso cabível, dá-se preclusão, isto é, perda da faculdade de recorrer, apresentação de rol de testemunhas. O momento correto é até no prazo da apresentação da defesa prévia. Vejamos agora o conceito de prescrição. Perda de um direito em face do não exercício, no prazo legal, da ação que o assegurava. É a perda do poder-dever de investigar ou de punir da administração, pelo não exercício da pretensão punitiva durante certo tempo. Constitui-se um dos modos de extinção da punibilidade.
Temos também a definição de princípio da verdade material ou da liberdade da prova. Deve ser a busca incessante do encarregado pela verdade real dos fatos. Todas as provas admitidas em direito poderão ser utilizadas nos procedimentos administrativos. O encarregado deve conhecer de novas provas que caracterizem a licitude, ilicitude ou inexistência do fato apurado em qualquer tempo do procedimento. Dando continuidade, o termo procedimento equivale a rito, ou seja, como o processo se realiza em cada caso. É de se ressaltar que existe procedimento sem processo, mas não existe processo sem procedimento. Seguimos com procedimento administrativo. Modalidade de processo ou de investigação administrativa de rito mais célere ou de caráter meramente investigativo, com o intuito de apurar conduta infracional, antiética ou passível de recompensa. Importante destacar o conceito de processo administrativo. É o conjunto de iniciativas da administração que envolvam o servidor ou funcionário público, possibilitando-se a ampla defesa, incluindo o contraditório, antes da edição do ato final, absolutório ou condenatório, depois de analisar-lhe a conduta que, por ação ou omissão, teria configurado ilícito penal, administrativo, funcional ou disciplinar. Para se efetivar demissão ou reforma disciplinar do servidor público, é obrigatória a realização de processo administrativo disciplinar. Outro ponto relevante é a prorrogação. Exprime, originariamente, o aumento de tempo, a ampliação do prazo, o espaçamento do tempo que se encontra prestes a extinguir, para que certos atos possam continuar sem solução de continuidade. Pressupõe prazo ou espaço de tempo que não se extinguiu nem se findou, e que é ampliado, dilatado, aumentado, antes que se finde ou se acabe. Diz respeito a provas. Conjunto de elementos que promovem o convencimento da certeza da existência do fato e sua autoria. Vejamos agora o conceito de qualificação. Dados que individualizam uma pessoa, utilizada no início de cada tomada de declarações e depoimentos. Deve conter nome completo, nacionalidade, naturalidade, idade, filiação, estado civil, profissão, residência, posto ou graduação e unidade em que serve, se militar, dentre outros dados. Temos também a definição de querelado. Aquele contra quem é formulada a queixa disciplinar. Dando continuidade, o termo querelante ou queixoso. Aquele que formula a queixa disciplinar, por sentir-se diretamente atingido por ato pessoal que repute irregular ou injusto. Seguimos com quesitos. Perguntas previstas em legislação para cada caso específico, além de outras julgadas convenientes pelo encarregado, complementadas pela defesa, nos procedimentos administrativos disciplinares, a serem feitas aos peritos. Importante destacar o conceito de razões escritas de defesa. É o documento que possui as provas que contradizem a S, acusação, ONS, imposta, S, ao acusado. Nele, o militar produz a sua defesa, sendo-lhe propiciado o exercício do contraditório. Outro ponto relevante é o recorrente. Aquele que pleiteia a reforma da decisão administrativa. Diz respeito a recorrido. Trata-se da autoridade que emanou o ato que se pretende reformar. Vejamos agora o conceito de recurso disciplinar. É um meio hábil para propiciar ao militar o exame de decisão interna pela própria administração, por razões de mérito e legalidade. Temos também a definição de requisição. Ato de reperguntar a uma pessoa inquirida anteriormente, sobre fato que não ficou esclarecido. Dando continuidade, o termo relatório. Documento final do procedimento administrativo, no qual seu encarregado descreve minuciosamente o fato apurado e emite seu parecer final. Seguimos com remessa. Ato de entrega dos autos, após o seu término, à autoridade delegante. Importante destacar o conceito de requisição. Pedido formulado pelo encarregado do procedimento administrativo, solicitando a uma autoridade o comparecimento de pessoas, fornecimento de documentos, materiais, ou ainda, outras providências necessárias à realização de seus trabalhos. Outro ponto relevante é o residual. Aquilo que resta de qualquer substância, resto,
Que remanesce, restante, remanente, aquilo que sobeja ou resta. Comportamento que, isoladamente, configura uma transgressão disciplinar, independente do delito cometido. O antigo conceito de subjacente, que jaz ou está por baixo, que não se manifesta, mas está oculto ou subentendido. Comportamento que, interrelacionadamente, configura uma transgressão disciplinar, mas não se integra ao tipo penal, está contido, para fins deste manual, no conceito de transgressão disciplinar residual. Diz respeito à responsabilidade pecuniária. Obrigação de satisfazer, responder por uma pecúnia, dívida, dinheiro. Vejamos agora o conceito de revelia. Não comparecimento do acusado perante a comissão ou autoridade processante. Descumprimento da notificação, pelo acusado, deixando de comparecer às audiências regularmente marcadas. A figura da revelia decorre, assim, da ausência do acusado aos atos processuais. Temos também a definição de revogação. É o ato administrativo discricionário pelo qual a administração extingue um ato válido, por razões de conveniência e oportunidade. Dando continuidade, o termo sanção disciplinar. É o ato administrativo que pode exprimir ordenação, imposição, pena ou congênere, que se dispõe em norma legal, objetivando o caráter preventivo e educativo e só pode ser aplicado pelas autoridades competentes. Seguimos com sindicância. Modalidade de processo administrativo utilizada na apuração de atos e fatos que envolvam servidores da instituição, antecedendo eventual aplicação de sanção não demissionária ou reformatória, bem como para a adoção de outras providências cíveis, criminais ou administrativas mais gravosas. Importante destacar o conceito de sindicante. É o militar encarregado de realizar uma sindicância. Outro ponto relevante é o sindicado. É o militar, acusado, submetido à apuração através de sindicância. Diz respeito a sobrestamento. Paralisação temporária de processo ou ato jurídico, em decorrência da existência de alguma questão prejudicial. Vejamos agora o conceito de solução. Decisão da autoridade delegante convocante, à vista da conclusão das apurações. Temos também a definição de suspeição. Situação que compromete a imparcialidade da apuração realizada. O encarregado membro da comissão, ou outra pessoa que tenha legítimo interesse no feito, deve declarar tal circunstância, para que a autoridade competente providencie o saneamento da irregularidade ou tome outra medida que o caso requeira. Dando continuidade, o termo. Documento que formaliza os atos praticados no curso do procedimento administrativo. Seguimos com o termo de abertura de vista. Documento formal, através do qual se abre oportunidade de defesa ao acusado, com prazo definido, para apresentação de suas razões escritas de defesa e alegações de defesa. Importante destacar o conceito de testemunha. Pessoa chamada a depor em procedimento administrativo, por saber algo que possa esclarecer melhor o fato apurado. Outro ponto relevante é o vistoria final. Última avaliação feita por profissional com capacidade técnica comprovada, em bem público, a fim de aprovar ou não a sua condição de uso. Lista de siglas e abreviaturas. Passamos agora para a padronização das siglas e abreviaturas mais utilizadas no cotidiano administrativo militar. Finalizamos aqui a seção de conceitos e abreviações. Você está pronto para prosseguir para o capítulo 1º.